lives. Então hoje é o 16º dia da jornada de 21 dias do autoconhecimento. E o tema de hoje é Organize sua vida. Então, iremos falar sobre organização num contexto geral. Tanto organização física, material, mental, espiritual, tudo. Como organizar essas áreas da nossa vida? O quão importante é a organização? Será que é importante ser organizado? Ou será que uma pessoa sem organização consegue bons resultados? Será que ela consegue prosperar, consegue ter sucesso, seja no trabalho, nos estudos, na vida pessoal, na vida mental? Como é uma pessoa organizada, Lê? Será que você é organizado? Já parou para pensar nisso? Será que quando você abre lá a gaveta de talher na sua cozinha, você puxou a gaveta, você consegue fechar o olho e saber o que tem? O que cada coisa está no seu lugar? Onde está? Sem precisar olhar? Será que quando você precisa falar para alguém onde está algum objeto, você consegue falar, olha, tá na terceira gaveta, assim, assado, no cantinho do lado esquerdo? Será que você consegue falar exatamente onde está guardado aquilo que você guardou, que a pessoa está procurando? Porque uma coisa é estar guardado, outra é estar organizado. Então existem dois tipos, né? A organização, que é quando eu sei exatamente onde as coisas estão, e outra coisa é estar guardado. Guardado, a gente simplesmente pode abrir a porta do guarda-roupa, socar as roupas lá dentro, tá guardado. Agora outra coisa é as roupas estarem dobradas, separadas por blusa de calor, blusa de frio, cor, enfim, o que quer que seja. Aí quando a gente tem uma organização, a gente tem uma padronização das coisas para facilitar com que todos que usem aquele espaço localizem. Eu trabalho com administração há muitos anos, há mais de 15 anos. Acho que agora eu já estou completando mais de 20 anos já, é que eu preciso ir atualizando os dados. Então faz mais de 20 anos que eu trabalho com administração. E um diferencial meu, principalmente, é a questão da organização, a questão de ser metódica, de ter um método para organizar, para categorizar, justamente pensando no quê? Que eu posso não estar lá amanhã. E que se eu não tiver, quem for usar aquele espaço precisa saber onde as coisas estão, porque eu não sou eterna e pode acontecer um imprevisto e outras coisas não são minhas, então eu também preciso aprender a compartilhar com os outros o meu espaço. Então isso facilita para a vida de todas as pessoas. E a gente quer começar já com umas perguntinhas para vocês, para a gente poder fazer a reflexão em cima delas durante a live. Você costuma sentir que sua vida tá uma bagunça? Você sente que você tá assim, cansada, sem força? E aí eu quero aproveitar e mostrar uma imagem aqui para vocês, ó. Vocês sentem que a cabeça de vocês está assim, como se você fechar o olho, começa a sair um monte de pensamento, um monte de coisa, um monte de emaranhado, como se tudo tivesse embaralhado e você não consegue pensar em nada. Na verdade, você pensa em tudo, mas não consegue pensar em nada? É assim que você tem se sentido ultimamente? É assim que você tem vivido os seus dias? Nesse último ano que passou, principalmente por conta da pandemia, a energia ficou mais densa do planeta como um todo, né? Muitas coisas ficaram mais pesadas, mais carregadas. Então a gente já tem naturalmente nesse último ano uma sensação de sobrecarga, como se a gente estivesse realmente recebendo um peso extra para carregar. E aí, se a gente não tem essa organização interna, a gente acaba ficando realmente com essa sensação de desespero, de que tudo tá conturbado, de que nada tá dando certo. Então a gente fica assim, com a cabeça com um monte de coisa, mas e aí? O que eu faço com esse monte de coisa dentro da minha cabeça? Né, Lê? Então, vocês precisam entender que suas prioridades você tem que traçar
Trace umas prioridades, trace objetivos. Só assim você vai conseguir gastar menos tempo. Porque se você tiver um objetivo claro, você no seu dia, vamos começar. Lembra que eu falei no início que primeiro a gente vai utilizar técnicas simples. Quanto mais simples, melhores elas vão ser. Então, vamos focar no dia. Primeiro a gente vai trabalhar por dia. Hoje, o que eu vou fazer hoje? Você consegue focar e marcar, fazer uma listagem de objetivos que você vai ter que fazer no dia? Você já imaginou como fazer isso? Você coloca, eu vou tomar café e coloca os objetivos aleatórios, ou você coloca eles por ordem de importância? Por ordem de importância e tempo. Quanto mais importância tiver e mais tempo levar, eles têm que ser primeiro, né, Bri? Isso. Ou você tá usando aquele ditado que tem na música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. E aí simplesmente fala, eu não vou planejar nada, vai do jeito que tiver que ir, e o que vier vai ser, o que vier primeiro, eu vou fazer primeiro. Será que é assim que você tá levando a sua vida, nesse embalado aí do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? E agora eu quero mostrar para vocês outra foto. Percebam essa foto aí. Olhem as imagens dessa foto. Vocês acham que se vocês estiverem num lugar assim, vocês conseguem ter paz de espírito? Vocês conseguem se sentir bem? Respondam para mim aí. Vocês conseguem sentir que é um lugar que você consegue criar, que você consegue ser criativo, que você consegue descansar, que você consegue encontrar a paz? Consegue? Você acredita que nesse lugar você consegue encontrar essas coisas? Aliás, se é que dá para encontrar algo nesse lugar. Porque olha a confusão que tá. Então, imagine você vivendo num lugar desse. E o pior não é isso. O pior é se esse lugar é aqui, ó. Como faz? Isso tudo aí que vocês estão vendo é um reflexo do que tá aqui dentro. Então, se eu estou num ambiente muito carregado, muito contaminado, o que é? É um reflexo do meu interior, da minha mente, como tá a minha cabeça aqui dentro. Então, a gente começa a externalizar. Então, por exemplo, aqui ó, nessa foto dos post-its do computador, a pessoa, ela até tenta ser organizada, mas o que acontece? Ela usa tudo e não tem método, então ela sai colando post-it e aí isso não é organização. Por quê? Porque ela simplesmente não descarta o que ela já fez de repente, ela não tem uma sequência, não tem um local para colar todos eles, não é só sair colando post-it para tudo que é lado. Você precisa ter realmente uma rotina, um guia para seguir, porque senão fica essa bagunça. Ela anota tudo. Então, por exemplo, o Lê falou, né, de você anotar. Então, você anota, mas aí o que acontece? Você anota em tudo que é lugar. Tem 500 papelzinhos soltos pela casa. Então, o que a gente recomenda? Anote num único lugar. Arrume um bloquinho, uma agenda, ou no celular, que seja. E anote tudo num único lugar. Por quê? Porque se você precisar procurar algo, está ali. Não tem 500 papéis espalhados, aí você tem que ficar assim, ai meu Deus, não, eu anotei no papelzinho, anotei. Tava aqui. Aí sem querer o papel foi pro lixo, já se perdeu. E aí continua uma confusão. Então, o que a gente quer fazer com a organização? A gente quer que vocês aprendam a fazer isso aqui, ó. Que vocês tirem o emaranhado que está aqui dentro da mente de vocês e comecem a organizar. Então, vocês vão tirando tudo que está dentro de vocês, vão puxando esse fiozinho e vão puxando realmente, delicadamente, gente, sem querer puxar tudo de uma vez, porque não dá certo. Imaginem, cada um tem uma idade aqui. Olha a quantidade de tempo que a gente tem guardado as coisas dentro da gente. Então, não é em um dia, uma hora, uma semana que às vezes a gente organiza tudo. Agora que já tá bagunçado,
ok, eu já vi que tá bagunçado, isso é importante, reconhecer a bagunça. Quando eu reconheço e tomo consciência da bagunça que está aqui dentro, aí eu consigo falar, ok, eu estou vendo que tá bagunçado, o que eu faço agora? Então agora a gente começa a dar forma e vida para essa bagunça virar uma coisa organizada, dar um processo para ela, um passo a passo. Porque senão o que acontece? A gente vê o dia chegando ao fim e sente como se não tivesse feito nada. Sabe aquele dia que você fala assim, ó, nossa, trabalhei e não fiz nada, tô cansada, não fiz nada. Que você sente que, tipo, você ficou o dia inteiro correndo atrás do rabo, andando em círculos. Por quê? Porque a gente não tá tendo foco. Lembra que a gente falou de foco em uma das nossas lives? Para onde você tá olhando? Qual a importância você tá dando para essas coisas? Então, tem algumas dicas que a gente vai passar para vocês agora, né, Lê? Sim. Falando de como vocês podem estruturar essa questão da organização. Pense, comece a prestar atenção qual é o melhor horário do dia que você funciona. Eu sei que eu funciono melhor de manhã. De manhã e o período da tarde. O período da noite eu já sou um pouco sonolento, já me preparo já para descansar, para dormir. Ó, Alexa tá intrometidona. Alexa, parar. Alexa não quer parar. Alexa. Parar. Alexa Voltando, tá loucona. Alexa tá doida. Vê qual é o melhor horário do dia você funciona, qual é o melhor horário do dia você tem uma produtividade. Você produz melhor, você tem melhor rendimento. Por quê? É esse horário que você vai colocar as suas atividades mais difíceis, mais demoradas para serem feitas. E como você vai saber, mas como que eu sei qual atividade é mais demorada? Pense comigo, se uma atividade demorar mais que 5 minutos, você vai qualificar ela como demorada. Abaixo de 5 minutos, leva 2 minutos fazer isso. Então, faça já. Não precisa programar. Eu sujei uma caneca de café. Vou deixar ali para quando juntar toda uma louça, lavar. Mas se eu lavar agora rapidinho, eu vou ter tempo para fazer outras coisas. Então, organizar pequenas coisas. Se ela demora 30 segundos, 20 segundos, por que não fazer agora? Por que esperar para fazer depois? É porque você falou, Alessandro, que os mais fáceis a gente deixa por último. Os mais fáceis, não os mais super mega fáceis. Então, colocar as metas para serem feitas, as mais difíceis de início. As que estiverem acima de 5 minutos, você vai deixando como mais difíceis. Aí você vai olhando, não, quero colocar acima de meia hora. Em menos de meia hora para mim é fácil. Beleza, você vai programar o seu dia. E aí, ver qual que é o horário que você funciona melhor. O horário que você funcionar melhor é o horário que as tarefas mais difíceis vão estar organizadas nele. Isso. Outra coisa é organizar sua vida aos poucos. Então foi aquilo que a gente falou. Não adianta olhar agora e ver que tá um caos total, uma bagunça total e achar que em 1, 2 horas dá conta de pôr tudo em ordem, porque não é assim. Até porque você precisa ir quebrando as barreiras que a sua mente vai impor. Porque a sua mente vai ficar falando, não, mas pra que arrumar? Ou senão você vai ficar muito estressado. Por quê? Porque você não vai dar conta de arrumar. E aí você vai começar a se cobrar que nada dá certo, que você não dá conta, que você é ruim mesmo. Então, precisa planejar para quê? Para fazer uma coisa de cada vez. Então, se, por exemplo, você sabe que você tem um monte de coisas para fazer na sua casa, que você precisa organizar e que tá começando a te incomodar, que você tá vendo, tá falando assim, nossa, que bagunça que tá isso aqui, eu preciso arrumar. Pega um papel, uma caneta e anota. Fala, olha, o que eu preciso fazer? Preciso arrumar o guarda-roupa, eu preciso arrumar o armário, eu preciso arrumar os documentos, eu preciso fazer uma série de coisas. Faço uma lista. E aí, dessa lista, eu vou falando, ok, o guarda-roupa, eu vou precisar de uns 2 dias para arrumar.
Então, eu preciso arrumar o guarda-roupa num dia só? Não, porque às vezes você não tem tempo para isso. Então, se você tem 15 minutos, pega uma gaveta, desmonta aquela gaveta, arruma e pronto, tá ok. Tarefa cumprida, vai lá e tica. Por quê? Porque você vai começar a perceber as pequenas sensações de conquista. Teve até uma live que eu falei que tem um livro que fala sobre Arrume a Sua Cama, é o nome do livro, que foi escrito por um fuzileiro naval dos Estados Unidos, e ele fala que a primeira coisa que ele faz no dia é arrumar a cama, porque ele entende que ele já concluiu uma tarefa. Então, o cérebro dele já vai assimilando isso e já vai deixando as outras tarefas mais fáceis de serem cumpridas. Então, a gente começa o dia com uma atividade ok. Então, se você de repente não tem o hábito de arrumar a cama, comece a criar essa rotina. Por quê? Porque aí você vai falar, já concluí uma tarefa ok. Ou tipo, lavar a louça todo dia antes de sair. Ou antes de dormir, deixar a louça toda lavada. Enfim, é você que vai determinar a sua rotina. Priscila, mas existe uma rotina que é boa para eu fazer? Não sei. Existe uma rotina que é boa para mim, que eu me adapto. Lembra que o Lê acabou de falar agora? Qual período você é mais produtivo? Eu sou mais produtiva diurno, eu sou muito diurna. Por isso que eu falei para vocês numa das lives que pra gente fazer essas lives às 9 horas da noite era uma quebra de padrão pra gente. Por quê? Porque 9 horas é um horário que a gente já tá ficando improdutivo. E nesses 16 dias que a gente tá, o que a gente tá se forçando? A ficar mais energizado, a criar energia, a trazer essa energia pra gente. Normalmente, 9 horas da noite, eu tô uma abóbora, eu tô virando abóbora. Sabe aquela história da Cinderela? Que é meia-noite? O meu não, o meu é 9 horas, eu tô virando abóbora. Por quê? Porque eu já trabalhei o dia todo, já produzi o dia todo, então a minha energia vai se esgotando. Só que agora, como eu tenho esse compromisso com vocês, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que respirar, vamos lá, mais um dia. Tem dia que eu não tenho vontade nenhuma de fazer. Hoje, por exemplo, tá um frio aqui, vocês podem ver que a gente tá com blusa super grossa, tá toda agasalhada, eu tô com coberta nas pernas. Por quê? Porque tá muito frio aqui. Era um dia que eu queria estar na minha cama, quentinha, debaixo das cobertas, tomando um chá. Mas não, a gente tinha um compromisso, a gente assumiu um compromisso e a gente se dispôs a vir aqui com a maior energia positiva. E a hora que a gente termina a live, a gente vai dormir meia-noite, tá 1 hora, porque ainda. a gente já tá vibrando, tá ligado. Ontem eu fiquei até tarde ainda acordada. Por quê? Porque a gente carrega muita energia. Então, até essa energia começar a dissipar, ainda vai algumas horas. Então, encaixa a organização que serve para você. A organização que serve para de repente, não é boa para você, tá? Não existe uma organização, tem que ser assim. Não, tem que ser conforme você se adapta. Porque eu posso falar para você, olha, você tem que acordar, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Ok, pode dar resultado? Pode. Mas será que você não vai sofrer? Será que você não vai ficar criando uma ansiedade exagerada em cima disso, uma expectativa, e vai te deixar frustrado porque de repente você fala, eu não consigo, como assim eu não consigo? Aí você começa a criar um outro problema, em vez de melhorar, você cria outro. E aí, o que acontece? Sua mente, porque na verdade, onde a gente quer chegar? Que o seu subconsciente começa a te sabotar. Ele começa a mostrar para você ao contrário do que você queria ver. Quando você começa a organizar as coisas e você consegue, vamos começar assim, você coloca 3 metas para você fazer no dia e aí você consegue concluí-las, sua mente vai descansar com mais satisfação, com mais alegria, você vai dormir melhor, o que é muito importante. Agora, se você não consegue, você coloca 5 metas e consegue terminar 3, tem pessoas que não vão se importar, mas a grande maioria, hoje, eu falo para todo mundo que a internet é fantástica, ela nos conectou, ela fez com que estivéssemos na evolução que estamos hoje. Sem a internet, com a pandemia, teríamos sofrido muito mais, logicamente, mas ela nos tornou imediatistas. Ela fez com que quisemos tudo para ontem. Eu quero fazer algo ontem já.
E não é assim. A gente tem que tem que entender que tudo existe um processo. Tudo existe um caminho a ser trilhado. Então, vamos fazer o seguinte, ao invés de colocar 5 e não conseguir, a gente coloca 3 e consegue. Porque se a gente colocar 5 com o imediatismo que a gente está tendo hoje e não conseguir, a gente vai ficar frustrado. E aí, seu subconsciente vai começar a te sabotar, vai falar, poxa, você vai colocar de novo metas, independente que seja uma. Você vai ficar pensando, nossa, acho que eu não vou conseguir fazer. E isso é muito normal. Todo mundo passa por isso. E aí a gente tem que entender que nós somos humanos e precisamos colocar a nossa vida nos trilhos. Mas essas metas têm que ser vagarosamente. A gente tem que estar mudando todo dia, um pouquinho. Isso, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. É o lema do Alcoólicos Anônimos, né? Um dia de cada vez. Amanhã eu vou conseguir ser organizado? Não sei, pensa hoje. Hoje, agora. Dá para ser organizado agora? Ah, dá. Ó, Priscila, tinha umas bagunças aqui, ó, já organizei. Ok, é isso. Amanhã você pensa, falou, olha, faz a listinha, vê tudo que você vai fazer, põe no papel, gente. Esse exercício de pôr no papel, vocês não têm noção de como ele é poderoso. Por quê? Lembra essa imagem aqui, ó, vou pôr de novo a imagem para vocês verem. Essa imagem aqui é exatamente o exercício do papel. A nossa cabeça tá desse jeito aí que tá a cabeça do bonequinho, cheia de coisa, tudo amontoada. Quando eu começo a colocar no papel tudo que eu preciso fazer, todos os compromissos que eu tenho, contas para pagar, enfim, tudo que eu preciso fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês, o que eu faço? Eu começo a tirar de dentro da minha cabeça e pôr no papel. Nós não somos obrigados a decorar tudo. Nós não somos obrigados a guardar tudo na nossa cabeça. Parem com isso. Não, mas eu tenho que decorar. Não tem, gente, que decorar nada. Quem que falou que a gente precisa decorar? A gente tem coisas mais importantes para guardar dentro da nossa cabeça. Vamos deixar as coisas importantes realmente ocuparem espaços. Conta para pagar? Para que eu tenho que ficar decorando o vencimento das contas para pagar? E aí, se porventura você esquecer, sabe o que vai acontecer? A sua mente vai falar assim para você, ó, tá vendo? Você esqueceu, você não presta atenção nas coisas, você tá falhando. Vai te sabotar. Vai te sabotar. Então, você está criando um problema para si próprio. Por quê? Porque você mesma vai se cobrar de não ter lembrado, de ter esquecido algo. Então, aprendam a desenvolver esse hábito. É um hábito, gente. Aprender a tirar o que está dentro da cabeça e passar para o papel. Geralmente, em alguns casos, tem pessoas que têm insônia, por exemplo, e quando ela vai dormir, a cabeça dela fervilha. E uma dica, o que é? Gente, deixa um caderninho debaixo do travesseiro, um bloquinho e anota. Por quê? Porque senão a pessoa não dorme pensando assim, ó, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que lavar louça, tenho que passar roupa, tenho que ir não sei aonde, tenho que ir no banco, tenho que... Tipo, pra que ela tem que ficar revisando isso antes de dormir? Ela não precisa. Anotou no papel, falou ok, está anotado, amanhã voltamos a nos falar. Entrega e acabou. Esvazia sua mente. Aprendam a fazer esse exercício de esvaziar a mente. Quando a gente faz isso, a gente elimina ali uns 80% do nosso nível de ansiedade. Ah lá, Chica falando que coloca tudo no papel. Isso mesmo, tem que pôr mesmo, gente. Porque senão a gente fica louco. Porque a gente fica... O mundo todo quer cobrar a gente que a gente tem que saber tudo, tem que ler tudo, tem que decorar tudo. Parem com isso, não existe, pra que isso? Alguém hoje consegue decorar número de telefone? Eu malemar decoro o meu número. De vez em quando eu esqueço, ainda quando eu tenho que falar pra alguém, dá um branco. Por quê? Porque a gente não liga pra gente mesmo, então a gente não decora. Né? Eu não decoro nem o número do telefone do meu marido, eu vivo perguntando pra ele, qual que é seu número mesmo? Número de documento, às vezes eu tenho mais facilidade porque eu trabalho com isso, então eu tenho facilidade pra gravar, mas porque eu vejo muito. Não porque eu fico lá, não, eu tenho que decorar. Não, vem natural, tá? Não se obriguem a guardar tudo na cabeça. Nós não somos um arquivo ambulante. Então, aprendam a anotar, criar esses registros.
Por quê? Porque isso facilita e diminui as nossas ansiedades, os nossos medos, os nossos receios. Ok? E uma grande dica e super importante para se organizar. Você tirou algo do lugar, devolva no mesmo lugar. Isso vai criar um hábito em você. Você sempre vai saber que aquilo deve estar ali. E lógico, né, a Pri falou no início, separar as coisas por categoria. Aqui é uma caixinha só de caneta, aqui é uma caixinha só de borracha, sabe? Saber separar. Porque você vai lembrar que sempre que você tirar, você vai levar. Mas vai levar tempo até chegar lá. Vai levar quanto tempo? 30 segundos? 20 segundos para você guardar? Vai mudar o que na sua vida isso? Então, se você manter organizado isso, isso são técnicas que, quando você pratica, sua mente começa a parar com essa autossabotagem. Ela começa a querer manter isso no ritmo. Por quê? Ela entende que você gosta disso. E se você gosta, ela vai reproduzir. E se ela vai reproduzir, o universo vai fazer com que tudo comece a dar certo, tudo comece a encaixar. É aí que a gente quer chegar. A gente precisa que o universo comece a encaixar e entrar no eixo para que você tenha progresso na saúde, no progresso com profissão, com tudo que você deseja. Mas o início é a organização. Isso. Não tenha medo de pôr no papel, não tenha medo de olhar as coisas. Isso acontece muito, principalmente com a parte financeira. Às vezes a gente tá com muitas dívidas, muitas contas para pagar e aí a gente fala assim, para que eu vou pôr no papel? Eu não quero nem saber quanto eu devo. E aí eu te falo, se você não souber quanto você deve, você não vai conseguir quitar as suas dívidas. Por quê? Porque você não tem dimensão. É a mesma coisa, eu quero guardar dinheiro. Se você não aprender a colocar no papel, você também não vai conseguir guardar dinheiro. Se você não aprender a usar esse recurso do papel, você não consegue planejar férias, você não consegue planejar a compra de um bem, você não consegue fazer um monte de planejamentos. Por quê? Porque você não tem o hábito. Então, esse exercício de usar o papel, de marcar, de trazer à consciência o que você precisa fazer é fantástico. Esse é o ponto, trazer a consciência. Porque, por exemplo, a gente sabe que está bagunçado, ok, a gente sabe, mas quanto está bagunçado? Façam um exercício, tirem uma foto do antes e fale assim, vou arrumar o guarda-roupa, por exemplo. Vou arrumar o guarda-roupa, tira uma foto de como tá e tirem uma foto depois que vocês organizarem. Gente, quando vocês começarem a ver, é milagroso, é milagroso. Eu sempre faço isso porque como eu trabalho com administração, geralmente eu organizo ambientes, então eu sempre tiro uma foto do antes e depois, e é um negócio assim espetacular. Eu fiz exercícios desses com os meus alunos para eles arrumarem a própria casa deles, o guarda-roupa, a gaveta, alguma coisa que eles queriam organizar na casa. Eles ficaram impressionados com o resultado. Por quê? Porque até a gente ganhar consciência, a gente não sabe o quão bagunçado tá. Né? Porque começa a ficar natural. Essa é a questão que eu precisava, esse é o ponto. Quando a gente vive num ambiente bagunçado e acostuma com isso, a gente não sabe que mais que tá bagunçado. Por quê? Porque nosso cérebro acostumou com aquela imagem. É como se a gente visse um quadro torto na parede. Você vê um dia, fala, tá torto. Deixa lá ele torto. No segundo, tá torto. Daqui uma semana, você nem repara mais que o quadro tá torto. Por quê? Porque você se habituou a viver com aquele quadro torto. Ele deixou de ficar torto? Não, ele continua torto. Quem que deixou de ver? Você. Não é o quadro que consertou, você deixou de ver. Então, nós precisamos estar sempre atentos, olhando. E ontem eu terminei a live dizendo para vocês assim, não há nada que está feito que não possa ser melhorado. Nós estamos em melhoria contínua, seja no âmbito da organização, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito profissional, em qualquer
âmbito, gente, em qualquer área da vida de vocês. Sempre dá para melhorar, sempre dá para ser algo mais, para fazer algo mais. E eu não estou dizendo isso no nível de insatisfação, estou dizendo isso no nível de vocês olharem para si e verificarem que o universo está em evolução e que nós precisamos acompanhar a evolução do mundo, porque senão a gente vai ficando para trás. E aí, o que acontece? Você não evolui, você não consegue chegar onde você quer e acaba tendo a vida que você vem tendo durante todo esse tempo, não consegue mudar, mas por quê? Lá no fundo você não quer mudar. E uma grande dica é: desapegue de qualquer coisa, qualquer item que você tenha, uma vez por mês. Desapegue, dê para alguém, coloque no lixo, no reciclável. Desapegue de algo que você não usa mais, uma vez por mês. Por quê? O que isso vai fazer para mim, Alessandro? Isso vai fazer com que você comece a desapegar das coisas ruins, das coisas que travam sua vida, das coisas que fazem você ficar no mesmo lugar, das coisas que fazem você não evoluir. E isso, no início é difícil, mas depois de um tempo fica tão fácil, mas tão fácil que você começa a destravar mais que uma vez por mês. Destralhar. Destralhar, isso. A gente falou isso lá na live do minimalismo, né? Sobre destralhar. Aí bastante gente fez, jogou as coisas fora, ou vendeu, ou doou. Muito orgulho. Ó, a Marcela falou que tá fazendo faxina um cômodo por dia, porque ela tá de férias. A Chica também, a Chica é super organizada. Ela é igual a mim. A louca da organização, adora uma caixa, uns negócios. Então, fica fácil categorizar. Quando a gente começa a categorizar, Priscila, na sua casa nunca tem bagunça? Tem, gente. De vez em quando acontece de ficar bagunçado, quando tá mais corrido, bagunça, mas é um negócio assim muito pontual. Fica um negócio bagunçado. E aí a gente já vai lá e já arruma e já pronto, acabou. No trabalho é a mesma coisa. Dependendo do trabalho que você tem, não dá para deixar juntar bagunça, gente. Tem que ser metódico, tem que ter rotina, tem que ter critério. Porque senão você não acha as coisas, você perde dinheiro, né? Porque daí às vezes você compra alguma coisa achando que não tinha e tinha porque você não achou. E aí, nem lembrava que tinha. Ou nem lembrava que tinha. Por isso que a gente fala do destralhe, porque a gente fica guardando um monte de coisa, só que quando precisa procurar, tá tão bagunçado que dá muito trabalho procurar. Aí o que eu faço? Vou lá e compro outro. Então, pra que eu tô guardando se eu não vou procurar? Né? Então, são coisas simples. Aqui a Chica disse, que legal. Ó, estou com a minha neta, do nada ela começou a destralhar. Acho que a minha teve influência. Eu tenho certeza. Sim. A gente fala que quando a gente começa a mudar alguma coisinha, a nossa energia começa a transformar as pessoas ao redor. Não é assim, né? A gente acha que é momentâneo. Fez já, todo mundo vai sair fazendo. No início eu até pensava, falei, nossa, será que é assim? E hoje eu entendo que não, que todo mundo tem o seu tempo. Mas que nem no caso da neta da Chica, que deve ser pequena, as crianças, eles têm uma facilidade muito maior de absorver essa energia e transmutar. Então ela acaba recebendo muito mais rápido e tendo essa transformação mais rápido que a gente. Por quê? Elas ainda estão em desenvolvimento, né? Então elas não têm tantos traumas quanto a gente tem para curar. Então o delas é mais rápido. Elas não tem tanto trauma para transformar, na verdade. Então o delas é mais rápido. A gente demora um pouquinho mais porque a gente é... As crianças não têm trava, né? As crianças estão com o subconsciente aberto ainda. Agora, quando a gente é adulto, a gente já fechou a gente já fechou o nível crítico, né? A gente já fechou as portas do subconsciente. Com 7 anos, a gente começa a fechar as portas do subconsciente. Então, até os 7 anos, o subconsciente está aberto. Por isso que a criança aprende tudo, não fica questionando o que é certo, o que é errado, por quê, não, porque sim. Só faz. Tudo, ela não vê dificuldade de fazer as coisas, para ela tudo é possível. Até os 7 anos ela é extremamente imaginativa.
Depois dos 7 anos começa a fechar essa porta. E aí elas começam a enxergar. Ah, mas por que assim? Por que assado? Por que quando? Onde? Ah, não. Aí começa a entrar aquelas fases de revolta, de que, ah, não, o mundo é cruel, enfim. Aí começa a entrar a fase de adolescência. E aí ela traz o que ela ganhou até os 7 anos de idade. Então, se dependendo do ambiente que essa criança viveu até os 7 anos de idade, é o que ela vai refletir na adolescência, tá? Então, não tem como, é um reflexo na adolescência, a infância que essa criança teve. Mas voltando aqui então, colocar então tempos de anotar suas tarefas para a gente finalizar, colocar metas e objetivos. Então metas e objetivos também faz parte da organização, parte de um planejamento, e dividir isso em curto, médio e longo prazo. É o que a gente falou, às vezes tá uma bagunça porque, tipo, vamos supor, tem uma parede sem rebocar na sua casa. É um negócio que dá para fazer amanhã? De repente não dá, porque às vezes envolve dinheiro, envolve um pedreiro que tem que vir ali fazer, envolve alguma coisa. Tempo para ir comprar. Então você precisa planejar para quê? Uma meta às vezes de longo prazo, que você falar daqui 6 meses eu vou deixar isso aqui ok. Então anote, daqui 6 meses, o que você precisa? Ah, preciso procurar um pedreiro, preciso comprar material, preciso ver quanto fica o orçamento. Coloque num papel. Agora, o caso de arrumar uma gaveta do guarda-roupa, isso é curto prazo. Por quê? Porque dá para fazer, é uma coisa rápida. Eu não digo arrumar a casa inteira em um dia, mas um pedacinho cada dia, você não tem 15 minutos por dia? Mesmo que você trabalhe o dia todo fora, à noite você pode, de repente, dormir 15 minutinhos mais tarde e organizar um ambiente. Tudo é questão de prioridade, tudo é questão de você querer, né? Às vezes exige um sacrifício a mais. A gente precisa, às vezes, falar, eu tô cansada, mas eu vou fazer. Vamos lá, eu assumi esse compromisso que eu ia fazer, vou fazer. O quão é importante para você organizar a sua vida, organizar a sua mente, porque é um período assim, às vezes fica conturbado nesse momento que você está fazendo a organização, mas os frutos vão ser muito grandes depois. Por quê? Porque é só agora o esforço, depois você relaxa um pouco mais. Só que lógico que tem que manter a rotina, não adianta deixar bagunçar de novo, né? Voltar para bagunça que daí sempre vai ficar na roda, né? Eu arrumo bagunça. Não, o esquema é arrumou, tirou, põe no lugar. Dá uma casinha para cada objeto. Quando a gente dá uma casinha, eles têm para onde voltar. Senão, eu simplesmente jogo na gaveta da bagunça, no armário da bagunça, no quartinho da bagunça, e aí eles vão ficando lá. E aí, o Feng Shui, ele trabalha muito em cima disso. O que é o Feng Shui? O Feng Shui é uma técnica chinesa de harmonização do lar, empresas. Ela faz com que as formas que você coloque os seus móveis te traga mais energia, te traga prosperidade, saúde. Então os chineses usam isso há mais de 5.600 anos. Eu fiz um curso também, vários, até chegar no mestrado sou mestre de Feng Shui. Então, consegui entender toda essa dinâmica deles. E aí, uma coisa que é muito simples, não precisa nem ser um mestre de Feng Shui para entender é que quando você limpa um local, parece que aquele local está mais leve, mais tranquilo, mais calmo, mais feliz. Eu sempre que eu tiro alguma coisa, por exemplo, minha mesa está bagunçada, eu tiro as coisas da mesa, eu olho e falo, nossa, olha assim, caramba, que paz que dá. E é isso. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Mesmo que você não se arrume e não sinta paz, repita isso para você. Nossa, que paz, que alegria. Seu subconsciente vai começar a entender isso, isso vai virar uma rotina. Quando vira rotina, acaba virando um hábito. E se virou um hábito, você nunca mais para de fazer. Exatamente. Então, a Marcela colocou que aprende muito com o filho dela. E é isso mesmo, gente. As crianças trazem as coisas com simplicidade. É muito engraçado, o meu filho já é adolescente, já é quase um homem, na verdade, já tá bem mocinho. E às vezes eu tô fazendo alguma coisa e ele fala assim, mas você não faz assim, assado? Eu falo, verdade. Tipo, como eu não tinha pensado nisso, né?
às vezes a gente fica tão focado, tão assim, não tem que ser assim, lembra? Eu tô falando isso desde as primeiras lives, né? A gente às vezes fica tão no mundinho da gente, achando que é só desse jeito, e aí quem tá de fora, e na grande parte das vezes acontece isso com criança, por quê? Porque eles não veem empecilhos, eles têm uma outra visão, um outro olhar, e aí eles olham e falam, você não faz assim, falam, verdade. Então, às vezes quem está de fora do problema tem uma solução muito mais razoável do que a gente que está envolvido no problema. E outro exercício é se dissociar, mas isso eu vou deixar para uma outra live, para falar sobre dissociação, sobre você se sair de onde está e olhar de um outro plano para poder achar uma solução mais rápida e mais plausível para os seus problemas, para as suas dificuldades. Então, é isso, né, Lê? Isso. Mais alguma coisa para acrescentar hoje? Eu acredito que é isso mesmo. A gente podia deixar uma tarefinha, Pri, que é vocês pegarem um caderninho lá, que pode ser até o mesmo caderno da gratidão, do lado de trás, começar de trás para frente, começar a colocar qual organização você vai fazer por dia. Coloque na semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até domingo, ou coloque só até sexta. Quais são as tarefas? Tarefas fixas que você tem que fazer. Isso vai minimizar muito o seu dia. Por quê? Vai transformar isso em rotina. E aí, quando transforma em rotina, sua mente não precisa ficar se preocupando. Eu levanto, tomo café, eu levanto, tomo banho, tomo café, sento no sofá, assisto 5 minutos de televisão, vou trabalhar. Todo dia eu faço isso, digamos. Então, isso é mecânico, isso é sua rotina. Então, quando você faz isso, sua mente, ela começa a trabalhar em outras coisas. Por quê? Ela não precisa trabalhar naquilo, ela sabe que aquilo você vai fazer mesmo. Já está programado. E aí, então, ela começa a ser utilizada em outras coisas mais importantes. Então, comece a manter uma rotina na hora de acordar e deitar, que sua mente vai começar a trabalhar mais e melhor, com melhor desempenho. Que nem no nosso caso, a gente todo dia, a gente acabou a live, uns minutinhos depois a gente coloca a chaleira para ferver, faz um chá, come uma bolachinha e vai deitar. Isso eu não preciso mais nem pensar. Meu cérebro já sabe que vai ser assim. E aí a gente criou uma rotina. E essa rotina faz com que a gente descanse melhor, mais despreocupado, que enquanto a gente está tomando chá, está conversando as coisas do dia, a nossa mente já está trabalhando, na hora que a gente vai deitar, ela descansou. Isso é organizar até dentro da gente. Porque se a nossa casa está toda desorganizada, bagunçada, roupa jogada para casa, tralha para todo lado, é porque dentro da gente está desorganizado. Se o seu carro está uma bagunça total e nunca foi assim, é porque alguma coisa está acontecendo com você hoje, que está desorganizando, que está descentralizando sua atenção, que aquilo começa a virar coisa normal. É igual a gente assistir uns programas dos Estados Unidos que eram os caras que são os acumuladores. O que é isso? É uma doença. É um transtorno já, né? É um transtorno, Por quê? Eles acreditam que eles precisam daquilo para ser feliz. E a gente vem falando desde o início que a felicidade não está fora, a felicidade está dentro. Mas dentro deles está tão cheio de tralha que eles estão procurando algo fora. Às vezes perdeu um ente querido, não consegue desapegar das coisas, às vezes passou por alguma dificuldade, às vezes teve muita escassez na infância e aí guarda esses registros de escassez, de necessidade. Quando fica adulto, eles acham que eles têm que guardar tudo porque tem medo de faltar. Então, existem várias coisas por trás de um transtorno desse. Existem várias coisas por trás do transtorno que fazem a pessoa virar um acumuladora. Ela não é acumuladora porque ela quer. Lembra que a gente fez uma live falando assim, qual o ganho secundário que você tem em se manter num papel de vítima? O que uma pessoa ganha sendo acumuladora? O que uma pessoa ganha mantendo a bagunça na vida dela? O que ela está tentando esconder? O que ela não quer olhar?
E aí é preferível deixar a bagunça lá para ter o foco na bagunça e não no que ela precisa olhar realmente. E aí ela fica criando essa procrastinação. Ela fica procrastinando, ela sempre inventa uma desculpa. Aí começa as coisas virem, começa a vir doença, começa a vir problema, começa a vir imprevistos. E aí ela sempre usa assim: ah, mas eu não arrumei porque hoje choveu. Ah, mas eu não arrumei porque hoje o carro quebrou. Ah, mas eu não arrumei porque hoje... Então assim, mas sempre vai ter uma desculpinha. Ou aquela desculpa assim, quem guarda, como que é que eles falam? Uma crença limitante, quem guarda sempre tem. Quem guarda sempre tem. É uma crença limitante de escassez. Por quê? Porque você precisa guardar um monte de coisa, um monte de parafuso. Um dia eu vou usar esse prego torto aqui, porque eu vou pregar num lugar numa ripa que vai estar torta, vai precisar de um prego torto, esse prego vai ser importante. Cara, compra um prego que deve custar 3 centavos, sei lá, entorta ele e põe na ripa. São padrões de escassez. A Suelen falando que a mãe dela não consegue desapegar de nada, que pega as coisas e guarda para ela. Às vezes é um programa de escassez instalado. Sim. Às vezes teve muita necessidade na infância, viu faltar. Às vezes não foi nem ela que sofreu a escassez. Às vezes viu os pais passarem muitas necessidades, escutou muitas histórias do pai falando que passou necessidade, ou de vizinhos, ou de algum parente próximo. E isso ficou registrado no subconsciente. Existe uma programação ali interna. E aí ela não sabe por que ela faz, ela simplesmente repete esses comportamentos sem saber. Então, enquanto ela não tiver aberta para mudança, ela vai continuar repetindo isso. Ela fala um monte na minha mente, isso mesmo, estou ouvindo ela lá. Mas é porque às vezes é o inconsciente da pessoa. Eles não querem fazer, ou eles fazem, mas não entendem por que estão fazendo. Mas isso é um dos 5 P's que a gente vai falar um dia. Então vamos lá, já vamos encerrar a nossa live hoje. Amanhã estaremos no 17º dia. 17º dia, gente. Estamos chegando no finalzinho. E tem gente que tá desde o primeiro dia com a gente. E o tema de amanhã é: você sabe pedir ajuda? E aí? Será que você sabe aceitar ajuda? Ou será que você sabe falar assim: pelo amor de Deus, eu preciso de ajuda? Ou não, eu sou muito orgulhosa, eu não posso pedir ajuda porque eu sou muito forte, eu tenho que aguentar tudo sozinha. E aí, já fiquem com isso, porque amanhã o tema vai ser muito legal. Umas batidinhas assim no bumbum para poder ver se dá uma despertada aí, a gente deixa esse estigma de que eu tenho que ser forte, eu tenho que fazer tudo sozinho, eu não preciso de ninguém, eu sou autossuficiente. E amanhã, então, vamos falar sobre se você sabe pedir ajuda. É isso, Lê? É isso mesmo. Entender que em cima de cada tema que a gente coloca, é alguma crença limitante, é alguma chavinha que você tem que virar lá para mudar a sua vida. Às vezes você consegue mudar a vida nesses 21 dias dessas lives que a gente está fazendo. E pra gente, nossa, vocês não imaginam a importância que isso tem. É muito legal quando acaba a live, a gente fica muito feliz quando vocês vêm conversar e perguntar alguma coisa, ou agradecer. Isso acontece quase todo dia, é muito legal. Que agora tá virando também um hábito, além do chazinho, ouvir alguma coisa de alguém. Mas é isso aí, estamos muito felizes de chegar até o 16º dia, amanhã tem mais. E lembrar que todo dia é uma conquista, é um passinho para cada dia na nossa jornada da vida. Então não fujam amanhã, viu? A Chica já tá escrevendo que vai fugir. Não fuja, porque tem que dar uns puxãozinhos de orelha aí. Então, gente, ficamos aqui hoje. Nosso boa noite, que vocês durmam muito bem, que vocês tenham um sono reparador e repleto. Continuem fazendo os exercícios. Espero vocês aqui amanhã. Estaremos aqui, então, às 21h01, contando com vocês para a nossa 17ª live. Agradeço a todos e namastê. Aloha!